de volta com a RVC Entrevista e hoje estamos abordando o assunto administração. Aqui do meu lado o professor Cristiano Henrique Zacro, professor de administração aqui da FAP. Professor, e qual que é o desafio do administrador do futuro? O desafio do administrador de futuro é o mesmo do administrador do presente, só que com um diferencial. Para o futuro, num ambiente de muita competitividade, num ambiente globalizado, cada vez mais o administrador, além de saber, de ter os conhecimentos técnicos, os conhecimentos conceituais, as habilidades para a função, ele também tem que ter essa visão estratégica. O que significa? Saber exatamente todas as mudanças, tudo que influi no ambiente empresarial para que os resultados possam ser bons. Quer dizer, além de planejar, organizar, dirigir e controlar bem as atividades, ele tem que ter um foco ou um pezinho no presente, mas um pezinho também no futuro para saber de fato o que está acontecendo naquela área, naquele segmento de negócios ou no mercado como um todo, para que esses resultados possam ser melhores. Isso é o que significa trabalhar estrategicamente. E para o futuro, cada vez mais o profissional vai ter um desafio, saber lidar com a tecnologia, com os avanços tecnológicos. Isto e as informações fluem numa velocidade incrível e os avanços na eletrônica em várias áreas, ele é muito violento. Então, o administrador do futuro vai ter que estar cada vez mais preparado para entender e administrar essas mudanças. Questão de planejamento orçamentário. O planejamento orçamentário também é muito importante na medida em que as despesas, tudo que vai ocorrer dentro da empresa deve ser previsto em cada área e administrado para que qualquer desvio, qualquer mudança que ocorra no mercado, isto possa ser redirecionado, revisto e possam ser corrigidas as falhas ainda em tempo. O orçamento normalmente é uma ferramenta utilizada e administrada em planilhas do Excel ou num sistema próprio da empresa, de tal forma que se coloquem as despesas orçadas, que é o previsto, e que seja acompanhado depois com o que realmente está acontecendo. Qualquer desvio brusco, qualquer coisa que esteja acontecendo na empresa, que esteja dando muita diferença, muito errado com relação ao que foi planejado, ainda possa ser corrigido a tempo para que a empresa continue crescendo e prosperando, que é o objetivo maior das empresas. E falando de capital de giro, qual é a importância da administração do capital de giro? Olha, embora o capital de giro ele represente aproximadamente 20% a 30% do capital da empresa, ele deve ser muito bem administrado, porque se não forem bem aplicados os recursos, tanto nas diversas áreas da empresa, corremos o risco de depender muito do capital tomado de terceiros. Com os juros muito altos, a empresa corre o risco de ficar endividada e realmente comprometer os resultados aí empresariais. Aí no caso, na questão do endividamento, o que levar em conta ao pedir um financiamento nesse caso? Ao pedir um financiamento deve ser levado em conta este grau de endividamento, qual é o juro a ser aplicado, qual é a melhor fórmula e melhor oferta que existe no mercado para que este compromisso possa ser cumprido. Quantas parcelas, quanto isso representa de risco para a empresa e se ela vai poder arcar com esses compromissos. Isso é vital também para a sobrevivência da empresa. Porque senão às vezes acaba afundando mais ainda, dependendo do empréstimo, o valor do financiamento e das multas e dos juros. Exatamente aquilo que a gente fala para o nosso orçamento doméstico,
não comprometer ou não gastar mais do que a gente possa cumprir ou do que a gente ganha. Fala um pouquinho da administração de recursos humanos. Como funciona? A administração de recursos humanos é uma outra área importantíssima na administração, porque desde a época em que das primeiras empresas em que foi criada esta área de departamento pessoal, em função do cálculo de horas trabalhadas, do cálculo da remuneração dos empregados, de férias, e esses controles foram sendo necessários, isto foi ampliado. A administração de recursos humanos, hoje, ela tem todo um cabedal de informações e de responsabilidades que são necessárias, né? Relações com sindicatos, treinamento, desenvolvimento de funcionários, colocação e recolocação de pessoal. Sabemos que uma boa seleção de pessoas é importante, mas mais importante ainda é manter esta equipe motivada e bem preparada para todos esses desafios que nós falamos anteriormente. Então, o desenvolvimento, o treinamento das pessoas também passou a ser muito importante. E tudo isso que aconteceu nesta área de desenvolvimento de pessoas, de relações novas que surgiram, elas foram acrescidas de uma outra necessidade, o compartilhamento de informações, né? Aquilo que se pensava antes, que somente o gestor de recursos humanos era a pessoa responsável por equipes, pela seleção, pelo treinamento das pessoas, mudou um pouco esta ótica. Hoje, todos os gerentes ou todos os administradores são responsáveis por recursos, caminhando até a visão de uma área hoje que se preocupa como se fosse uma consultoria interna de recursos humanos. As empresas hoje têm esse foco. Falando um pouquinho na questão das micro e pequenas empresas, quais os conceitos básicos da administração neste caso? A administração das micro e pequenas empresas, ela não difere muito das demais empresas. Nós temos hoje uma classificação, as microempresas são aquelas que têm um faturamento até R$240 mil, sendo que as pequenas empresas têm um faturamento superior a isso. E suas necessidades basicamente são as mesmas, mas a importância que se dá a este segmento hoje das micro e pequenas empresas é muito grande, porque elas representam hoje quase que 90% do mercado de trabalho, das pessoas que estão empregadas, as pessoas economicamente ativas, são praticamente 90%. E o faturamento dessas empresas representa 20% do PIB nacional. Então, tornou-se muito importante que essas empresas também sejam bem administradas. Embora muitas delas sejam de origem de empresas familiares, pequenas empresas que foram subindo, crescendo, muitas delas, a gente acompanhando, vê que elas têm sua mortalidade em 1 ano, 2 anos, 3 até 4 anos, representa mais de metade destas empresas, elas vão à falência, têm sua mortalidade. Por quê? Justamente porque falta uma gestão profissional, faltam bons administradores e pessoas com a visão para encarar esses desafios, esse crescimento. Você está acompanhando a RVC Entrevista e hoje estamos falando de administração. Vamos para um rápido intervalo, em instantes estaremos de volta. Você tem a hora certa para ouvir a palavra. Programa Momento de Reflexão, com o pastor Luiz Otávio.